Tá, beleza. Então vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Antes de começar, deixa eu voltar aqui. Deixa eu só perguntar mais uma vez se vocês estão conseguindo também enxergar o slide, gente. Estão conseguindo ver o slide e me escutar ao mesmo tempo? Então vamos lá. Ó, seguinte. Deixa eu pegar aqui a caneta. Vamos lá. A nossa aula de hoje vai ser. Eu creio que não vai demorar muito, então, porque é basicamente resolução de exercícios, tá? Sobre equação de Nest, né, aplicação. Por mais que a gente tenha feito uma questão ontem, né, na nossa aula, hoje a gente vai tentar explorar mais essa equação e mostrar uma questão também um pouco diferente, que usa também a equação de Nest, tá? Só que antes, eu vou mostrar para vocês aqui, gente, uma figura bem interessante que ela mostra, faz mais ou menos um resumo das principais equações que nós vimos até agora, tá? É óbvio que aqui não estão todas, mas pelo menos as principais estão, tá? Então esse diagrama, essa figurinha que eu vou estar passando para vocês aí também no slide, ele é interessante para a gente perceber a relação que existe entre o ΔG, padrão de reação, né? Que é essa grandeza aqui, entre o E padrão da célula, que é o potencial padrão da célula, e a constante do equilíbrio. Então, essas três grandezas aqui, nós já vimos as relações entre elas, né, dentro da nossa disciplina. Então, essa figurinha aqui é só para mostrar de maneira bem rápida, bem prática, a inter-relação que existe entre as três grandezas e as equações que descrevem essas relações. Então, por exemplo, qual a relação do ΔG padrão com o E padrão de uma célula? Essa relação aqui, ó, menos N vezes F vezes E, né? É óbvio que nas nossas aulas a gente não está usando menos N, está usando menos V, né? Menos V vezes F vezes E, mas isso não importa, é só questão mesmo de notação. E aí essa equação que eu acabei de marcar aqui para vocês, menos N vezes F vezes E, ela é a equação que vai mostrar, no caso, né, a relação entre o ΔG e o E da célula, tá? Então, essa figura é interessante por conta disso. Aí alguém vai perguntar, professor, mas qual a relação entre o ΔG e o K, que é a constante do equilíbrio? Essa relação aqui, ó, ΔG é igual a menos RT vezes Ln de K. Né? E a gente viu também em aula isso daqui. A gente viu na aula e tem também um vídeo resolvendo um exercício sobre isso. Tem lá uma questão, tem um vídeo, inclusive, está no Class 1, vocês têm até que assistir, porque pô, vai cair na prova uma questão desse tipo. Ele dá uma célula eletroquímica e pede para calcular o ΔG, pede para calcular o E e pede para calcular o K. Né? Então é importante que vocês vejam esses exercícios também. E também existe a relação entre o E da célula e a constante do equilíbrio, né? Que a gente usa a lei de Nernst, né? Usa a equação de Nernst para ver essa relação. Então, existe também essa outra equação aqui importante para a gente, tá? Essa tabela aqui, gente, também traz um resumo das informações que a gente viu a respeito de espontaneidade, né? Que eu comentei, inclusive, na aula de ontem também. Então, por exemplo, quando o ΔG é negativo, eu tenho um processo espontâneo. Quando o ΔG é zero, eu tenho um processo em equilíbrio. E quando o ΔG é positivo, eu tenho um processo que é não espontâneo. Então, de onde é que vem isso aqui? Isso aqui vem da própria termodinâmica, tá? As notações, a própria formulação da energia livre de Gibbs lá na termodinâmica, ela já impõe essas condições de espontaneidade, tá? Quanto ao potencial da célula, é o mesmo esquema. Se o potencial for positivo, quer dizer que a minha célula eletroquímica acontece o processo espontâneo. Se o potencial for negativo, o processo é não espontâneo. E se o potencial for zero, eu tenho uma pilha em equilíbrio. É como se a pilha tivesse descarregado, que a gente viu também ontem, tá? Deu para entender, pessoal, esse resumo até agora? Me avisem aí. Deu, professor. Tá, beleza. Deixa eu só voltar aqui, porque toda vez que eu for olhar o chat, eu tenho que subir aqui no slide. Tá, beleza. Então, agora, feito
resumo, feito esse resumo, nós iremos começar aqui agora a nossa resolução da nossa primeira questão, tá? Deixa só eu voltar aqui no chat. Alguém falou alguma coisa? Não, beleza. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui na nossa questão. Tá aqui. Pessoal, então vamos lá. Essa questão aqui é muito interessante. E eu vou já falar por que ela é interessante. Ela fala assim, então eu vou querer a participação de vocês com o microfone, porque senão eu vou ter que sair da questão e ir lá no chat, tá? E eu vou precisar da participação de vocês nessa questão aqui. Fala o seguinte, ó. Preveja se a reação seguinte ocorreria espontaneamente a 298 graus, a 298 kelvins, tá? E aí ele fornece para a gente a equação do processo, da reação, né? Que é o cobalto sólido reagindo com ferro 2 mais aquoso para formar cobalto 2 mais aquoso e formar também ferro sólido. E essa questão, e também sabendo que a concentração de cobalto 2 mais é 0,15 molar e a concentração de ferro 2 mais é 0,68 molar, ou mols por litro, tanto faz, tá? Então, o que essa questão aqui está pedindo, gente? Está pedindo, de novo, para que nós consigamos, ou que a gente tente prever se essa reação ocorreria espontaneamente, tá? E nós iremos fazer essa resolução aqui dessa questão através do uso da eletroquímica, especificamente do uso da equação de Nernst, tá? Então nós iremos fazer isso. Então, a primeira estratégia que a gente vai adotar aqui. Então, a estratégia vai ser o seguinte, ó. Uma vez, né? Então eu vou ler literal, vou mencionar para vocês aqui o que esse texto já está falando aqui sobre a questão. Fala assim, ó. Uma vez que a reação não ocorre nas condições padrão, né? Condições padrão, as concentrações não são 1 mol por litro, tá? Então a gente já está percebendo que a reação não ocorre nas condições padrões, né? Porque a concentração de cobalto é 0,15 e a concentração de ferro é 0,68, né? Então, para ser nas condições padrões, a gente teria que a concentração tinha que ser igual a 1 mol por litro. E não é, está fora das condições. Então, se está fora das condições padrões, fora das condições padrão, então eu vou precisar usar a equação de Nernst para poder prever o valor do potencial eletroquímico para essa célula, para essa reação específica, tá? Então, para calcular a FEM, né, dessa célula hipotética, eu vou precisar usar a equação de Nernst. Aí alguém vai perguntar assim, professor, por que você vai calcular a FEM? Porque é com essa força eletromotriz, ou com esse potencial da célula, que eu consigo determinar a espontaneidade da reação. Tá? Eu vou usar as informações que estão aqui nessa tabela, ó, tá? Ó, nessa tabelinha aqui, com o valor de E, eu consigo prever se a reação é espontânea ou não. Aí alguém já vai perguntar, professor, mas nessa tabela aí tem o E padrão da célula. Beleza, realmente tem o E padrão da célula. Só que essas informações aqui de espontaneidade, elas também valem com o E fora das condições padrões, tá? Ou seja, se eu estiver calculando o E nas condições padrões, eu consigo prever a espontaneidade. Se eu estiver calculando o E na condição não padrão, eu também consigo prever a espontaneidade. E aí a regra é o mesmo esquema. Se o E for positivo, processo espontâneo. Se o E for negativo, processo não espontâneo. Tá? Então a gente vai usar a lei de Hertz, ou a lei de Nernst, para calcular esse potencial sob condições fora do padrão. E aí, quando eu tiver de posse do valor numérico do potencial, eu consigo determinar a espontaneidade. Só que, na verdade, não é nem do valor numérico. O que vai me importar mesmo é só o sinal. Porque é o sinal do valor do E, é o sinal da grandeza E, que vai me indicar a espontaneidade. Não é nem o valor numérico, tá? Então, nós iremos fazer isso aqui agora, beleza? Primeira coisa, pessoal. Eu preciso escrever, tá? Eu preciso escrever. Essa questão vai dar um nó na nossa cabeça já já. Eu preciso escrever as semi-reações de oxidação e redução, tá? Então, primeira coisa, eu estou vendo que o cobalto sai do número de oxidação zero para mais 2. Então, se ele sai do zero para mais 2, quer dizer que o NOx aumentou. Se o NOx aumentou, é um processo de oxidação. Então, tá aqui, ó, cobalto zero, formando cobalto 2 mais e liberando 2 elétrons. Tá aqui. Então, a equação de oxidação tá aqui, beleza? O ferro, ele sai do 2 mais e vem para o ferro zero. Então, quer dizer que o NOx sai de 2 e vem para zero. O NOx diminuiu. Quando o NOx diminui,
quer dizer que é um processo de redução. Então já está aqui escrito, ó, então o ferro vai sofrer redução. Então vai sair de ferro 2+, recebendo os 2 elétrons para formar o ferro zero, que é o ferro sólido. Então o processo de oxidação ocorre no ânodo e o processo de redução ocorre no cátodo, como a gente já viu aqui na disciplina desde o começo. Tá? Então aqui as semi-reações já estão escritas. Tá? Tranquilo até agora, gente? Entenderam? Sim, professor. Então vamos lá. Certo. Então, deixa eu só voltar aqui. Como nós estamos tratando do cobalto e do ferro, né? Então nós vamos lá na tabela, né? Consultar o potencial de redução do cobalto e do ferro. Então tá aqui, ó. Potencial de redução do cobalto é menos 0,28, só constar na tabela, e do ferro é menos 0,44. Então tá aqui, ó. Certo? Cobalto e do ferro. Lembrando que o cobalto é o que sofre oxidação, né? Oxidação. E o ferro é quem sofre redução, tá? Lembrando que o cobalto sofre oxidação e o ferro redução. Do jeito que está escrito lá a equação, tá? Então, do que está escrito, a gente já conseguiu perceber isso. Então, agora, já que eu vou usar a equação de Nernst, só que vocês vão lembrar que antes de usar a equação de Nernst, precisa calcular o potencial padrão da célula. Né? Então, o potencial padrão da célula é igual ao potencial padrão do cátodo menos o potencial padrão do ânodo. Quem que é o cátodo? É o ferro. Né? Quem que é o ânodo? Cobalto. Aí eu vou pegar lá os valores numéricos que eu acabei de mostrar para vocês. Né? O ferro é menos 0,44 menos 0,28, que é o do cobalto. Né? E aí, quando eu faço essa continha aqui, eu vou ter menos 0,44 mais 0,28, né? Que vai dar um valor de menos 0,16, né? Volts, que é o meu potencial padrão. Tá aqui, ó. Tá? Então, meu potencial padrão para essa célula é isso, certo? Menos 0,16 volts. Só que a questão não acaba aqui, né? Porque eu não estou querendo calcular o potencial padrão da célula, eu quero calcular o potencial da célula, já que a célula está em condições fora do padrão, né? Então aqui, ó, nessa primeira slide, nessa primeira equação que eu estou apontando com a seta, eu estou escrevendo a equação de Nernst, bonitinha, né? No segundo slide, na segunda equação que eu estou apontando com a seta, eu estou repetindo a mesma equação de Nernst, só que agora, ao invés de colocar ln de Q, eu já estou colocando quem que é o Q de fato. Quem que é o Q? É o quociente reacional. Ele tem a mesma expressão da constante de equilíbrio, ou seja, é produto sobre reagente. Então, quem que é produto? Cobalto. Quem que é reagente? Ferro. Aí alguém vai lembrar, professor, por que o ferro sólido e o cobalto sólido não entram? Porque esses valores, tanto de sólidos e líquidos, não entram em constante de equilíbrio. Só entram as espécies aquosas e as espécies na fase gás. Tá? Então a equação vai virar E padrão, né? Essa equação aqui que eu tô montando aqui para vocês vai virar o E padrão, né? Tá aqui, menos 0,0257 volts dividido por N, que é o número de elétrons do processo, vezes Ln da concentração de cobalto 2+, dividido pela concentração de ferro 2+. Então, vamos lá. Agora aqui embaixo, nessa outra seta que eu estou apontando aqui agora, eu já estou colocando o valor numérico do meu potencial padrão, que é 0,16 que eu calculei. Tá? Então, o valor numérico que eu acabei de calcular, eu já vou inserir aqui. Tá? Menos 0,16. E aí o resto da equação eu estou apenas repetindo. Então, vai ser menos 0,0257 dividido. Quem que é o N? O N aqui, gente, o N é 2. Por quê? Porque eu tenho, ó, lembrando aqui na equação anterior, eu tenho 2 elétrons sendo gerados aqui na equação do cobalto e tenho 2 elétrons sendo consumidos na equação do ferro. Então, o meu processo envolve o quê? Envolve uma transferência de 2 elétrons. Então, não podem confundir com questão de somar, né? Aqui eu não tenho 4 elétrons, porque os 2 que é gerado na equação do cobalto é consumido na equação do ferro, tá? Então não tenho 4 elétrons aqui. E eu também não tenho zero. Embora o saldo global de elétrons aqui seja zero, porque você vai cancelar,
mas você tem o envolvimento de dois elétrons, que está saindo de um canto e indo para o outro, tá? Então, a equação de Nash, ela contabiliza esse fluxo de elétrons. Então, esse 2 que está aparecendo aqui nessa equação, gente, é por conta dessa questão do número de elétrons, tá? Então, esse 2 aqui está aparecendo por conta disso. Então, esse termo aqui, 0,0257 dividido por 2, vai multiplicar o Ln da concentração de cobalto, que é 0,15, e da concentração de ferro, que é 0,68. Então, esse 0,15, ó, esse 0,15, ele vem lá da concentração do cobalto, beleza? E o 0,68, ele veio aqui da concentração do ferro, tá? Então, esses números aqui, eles não são números que aparecem aleatoriamente, são números das concentrações molares das respectivas espécies químicas que aparecem na equação aqui, tá? Agora, no final, o que a gente vai fazer? Vai ser menos 0,16 menos, aí a gente precisa resolver todo esse termo aqui, ó, todo esse termo aqui a gente precisa resolver e subtrair do valor do menos 0,16, tá? Então, é importante que vocês tenham em mente isso. Eu preciso resolver logo esse termo e depois subtrair do valor do potencial padrão. Quando fazemos aqui na calculadora, né, eu pego 0,0257, faço a divisão por 2 e multiplico por Ln das mesmas concentrações, eu vou achar um valor positivo de menos 0,019, tá? Então, vai ser o valor 0,019, tá? E aí, esse 0,019, eu irei somar com menos 0,16. E aí, quando eu faço essa soma, eu vou achar um potencial padrão, eu vou achar um potencial de célula, tá? Eu vou achar um potencial da célula igual a menos 0,14 volts, tá? Menos 0,14 volts. Aí eu já vou perguntar para vocês se esse processo é espontâneo ou não espontâneo. O que vocês acham? O Carlos respondeu aí, ó. Então, o processo, né, é um processo não espontâneo, né? Então, a gente tem aqui um processo não espontâneo, certo? E aí, pessoal, vocês vão entender que faz todo sentido esse processo aqui ser não espontâneo. Porque é o seguinte, ó. Olha o jeito que olha como essa questão aqui é estranha. Ela escreve, ela escreve como cobalto sofrendo oxidação. E escreve, o jeito que essa equação está escrita, ela escreve também como ferro sofrendo redução. Só que quando a gente vê aqui na tabela, ó, quando vimos na tabela, o que eu consigo perceber? O que eu coloquei. Então, a equação, ela diz que o cobalto sofre oxidação e o ferro sofre redução. Só que quando eu analiso a tabela com calma, vou até mudar a cor da tinta. Quando eu analiso a tabela com calma, a tabela está me mostrando uma coisa contrária. Está mostrando que o cobalto sofre redução, né? O cobalto sofre redução e está mostrando que o ferro sofre oxidação. A tabela mostra isso. Por que, professor, que a tabela mostra isso? Porque aqui é um potencial, essa tabela aqui são tabelas de potenciais padrões de redução, né? Então, que é aquela que eu já tinha mostrado para vocês ontem, que é uma tabela que a gente já vem usando bastante aí, né? Então, a tabela, deixa só eu mudar a cor aqui, gente, parece que deu um problema no mouse aí, bem na hora da aula aí, complica tudo. Deixa eu ver. Deu problema no mouse. Não, deixa aqui. Meu Deus do céu, agora piorou tudo. Deixa eu pegar aqui, caneta, pronto. Essa tabela é uma tabela de potencial padrão de redução, certo? Então, quanto maior, que inclusive eu falei na aula de ontem, né? Quanto maior for o potencial padrão de redução, maior é a tendência da espécie a sofrer redução. E aí, quando vocês olham para esses números aqui, vocês vão perceber
que o menos 0,28 está mais próximo de zero. Então, ele é um número maior do que menos 0,44. Né? Ele é um número maior do que menos 0,44. Se ele é um número maior, então quer dizer o quê? Quer dizer que o cobalto tem uma tendência maior a sofrer redução. Né? Ou seja, quanto maior for o valor do potencial, maior a tendência desse composto, dessa espécie sofrer redução. E aí essa tabela mostra isso, que o cobalto sofre redução e o ferro sofre oxidação. Só que aquela equação lá da questão, ela foi escrita de maneira inversa. Então, aquela reação química ela não vai acontecer espontaneamente. Por quê? Porque a tendência natural é o cobalto sofrer redução e o ferro oxidação. E lá está escrita do modo inverso. Lá está mostrando que o cobalto sofre oxidação e o ferro redução. Então, aquela equação, para ela acontecer, eu preciso fornecer energia ou fornecer alguma coisa externa para ela poder acontecer. Porque ela espontaneamente sozinha ela não acontece. Porque ela está fugindo da tendência natural. Deu para entender aí, pessoal, essa explicação ou não? Deixa eu voltar aqui no chat que vocês estão escrevendo lá, vocês estão falando. Deu para entender aí, gente? Fala aí, Tamires, Daiane, Carlos, o Frank também. Conseguiram acompanhar isso daí ou não? Ou ficou confuso? Sim, professor. Certeza? E aí, Na hora Carlos? da atividade, aí o negócio pega. Mas não tem jeito. Porque às vezes a gente acompanhando aqui, porque às vezes quando a gente acompanha a resolução da questão, parece fácil, aí quando vai resolver, fica meio complicado, né? Só que por isso que vocês vão ter que resolver muitas questões, né? Tem que treinar. E aí no final da aula eu vou até falar, e falando em questões, no final da aula eu tenho que dar um recado para vocês. Espero que eu não esqueça. Mas se eu esquecer, eu coloco lá no grupo. Sobre questão mesmo. Pode continuar, pessoal? Pode, professor. Então vamos lá. Fala aí, Carlos. Tu não quer falar, não, Carlos? Não é mais fácil, não, rapaz. Isso, Carlos. Ó, boa pergunta. Então, ó, exatamente. Se a equação ela for desse jeito aí que tá sendo dessa questão, ou seja, a questão fornecer a equação para a gente, eu tenho que seguir do jeito que ela está aí. Dizer que está sofrendo oxidação e está sofrendo redução. Isso aqui é interessante porque às vezes a pessoa olha a equação e vai para a tabela e começa a ter um bug, né? Começa a vir informação desencontrada. Ele olha a equação, a espécie está se oxidando. Mas vai na tabela, era para ela estar se reduzindo. Aí a pessoa fica, e agora? O que eu faço? Não, você tem que seguir o que a equação está mostrando. Se a equação está mostrando que a espécie está se oxidando, você segue lá. Você fala que ela é o cátodo, a outra espécie é o ânodo, faz o cálculozinho normal do jeito que está aí, tá? Agora, se a questão não fornecer a equação, aí não, aí você segue a tabela, tá? Porque existe muito isso. A pessoa escreve a equação do modo invertido. Só que aquela equação, a pessoa pode escrever ela do modo invertido? Pode. Mas ela vai indicar um processo que vai acontecer na realidade da natureza? Não vai, porque é um processo não espontâneo, tá? Então, quando não fornecer a equação, vocês devem seguir a tabela. Agora, se fornecer a equação, vocês devem seguir a equação, mesmo que ela não vá condizer com a realidade, tá? Então, é importante isso. Então, eu trouxe esse exemplo justamente para abordar isso com vocês, porque isso é meio confuso, as pessoas confundem muito isso, tá? Então, eu trouxe esse exemplo para tentar tirar essa confusão da cabeça de vocês, caso esta confusão exista. Beleza, gente? Então vamos lá. Continuar aqui. Agora vamos ver uma outra questão aqui que usa também a equação de Nernst, só que a gente vai calcular aqui uma coisa diferente, tá? E essa questão aqui é muito interessante, porém é
é um pouco complicadinha aqui a matemática, só que eu trouxe ela justamente para vocês verem isso e já ficarem familiarizados com esse tipo de questão. Fala assim, ó, considere, tá? Só pegar a caneta aqui agora, vou tentar consertar a cor, beleza. Considere a célula galvânica representada na figura 18.A. Né? Então, eu não vou trazer a figura, não vou cobrar, mas a gente vai já entender que célula galvânica é essa. Ela fala assim, ó, a sua FEM, que é a sua força eletromotriz ou seu potencial, foi medido a 25 graus Celsius. Então, beleza. Então, já forneceu informação importante, temperatura. Tá? E quando foi medida essa temperatura, essa FEM que ele está falando aqui, foi omitido o valor para ela de 0,54 volts. Tá? Ele pede também para considerarmos que a concentração do zinco é 1 mol por litro e que o pH do hidrogênio, né, é 1 atm. Então, calcule a concentração molar de H2+, tá? Então, primeira coisa, deixa eu sair aqui, deixa eu procurar aqui essa figura que ele falou na questão, figura 18.4a, né? Então, está aqui no livro, deixa eu procurar essa figura 18.4a, para a gente entender que pilha é essa que ele está falando. Tá, então está aqui, ó. Pilha 18.4a, né? Então, deixa só eu recortar aqui, ó, que acabou que eu não fiz esse recorte, e eu já vou colar ela aqui, e daqui a pouco eu tiro, tá? Então, tá aqui, ó. Então, a pilha é essa. Então, já vamos entender aqui, ó. Então, essa pilha, ela é formada por eletrodo de zinco, submerso na solução de sulfato de zinco, e é formada também pelo eletrodo padrão de hidrogênio, né, que a gente já estudou isso aqui também. Então, é importante que quando vocês estiverem revisando aí para a prova, vocês vão lá nos slides de eletrodo padrão de hidrogênio e estudem, porque esse eletrodo padrão de hidrogênio é muito importante aqui para a eletroquímica, tá? Então, estudem tudo a respeito dele, tá? Inclusive o valor, né, desse eletrodo padrão de hidrogênio, e vocês têm que estudar também as equações, né? Vocês lembram que ele funciona como cátodo e funciona como ânodo, né? Então, vocês têm que aprender a escrever as equações desse eletrodo, tá? E esse eletrodo padrão de hidrogênio, a gente tem um fio de platina, né? O eletrodo de platina aqui, ele submerge na solução de HCl, né? Com concentração de 1 mol por litro, né? Então, o que ele está pedindo aqui para a gente? Ele está pedindo que a gente calcule a concentração desse HCl, na verdade. Por quê, professor? Porque o HCl, vocês sabem, que é o ácido clorídrico, né? E ele é formado por íons H+, e íons Cl-. Então, ele está pedindo para calcular a concentração do H+, que de certa forma é a concentração do HCl, tá? Então, nós iremos fazer esse tipo de cálculo aqui, tá? Vamos determinar a concentração desse HCl aqui usando a equação de Nernst. Alguém vai perguntar assim, professor, por que a gente vai usar a equação de Nernst? Porque a FEM que ele forneceu aqui para a gente na questão não é a FEM padrão. Não tem aquela bolinha lá em cima do E, né? Toda vez que tem aquela, por exemplo, a FEM padrão, vocês já sabem que ela é sempre representada assim, ó, o E, né? E o grau aqui, né? Para dizer que está em condição padrão. Lá a questão forneceu para a gente somente o E. Então, esse E que foi medido lá, ele está fora das condições padrões. E qual o valor, professor? Ele é 0,54. Então, vamos usar a equação de Nernst para determinar essa concentração molar de H+, tá? Então, deixa só eu sair daqui, gente, que eu vou apagar essa figura, depois a gente vai usar ela, mas não agora, e vou voltar aqui para a nossa resolução da questão, tá? Então, tá aqui, ó. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é montar a equação de Nernst, tá? É montar a equação de Nernst e também montar a reação global da pilha, né? Então, vocês vão lembrar que tem um eletrodo de zinco e tem um eletrodo de padrão de hidrogênio. Como o eletrodo de zinco está na esquerda, eu já vou lembrar de uma coisa. Se ele está na esquerda, ele está sofrendo o quê? Está sofrendo oxidação, ele é o ânodo. Já que o eletrodo padrão de hidrogênio está na direita, então ele é o cátodo. Então, vocês podem ver aqui, gente, ó, o zinco, o que ele está sofrendo aqui? O zinco, como ele estava na esquerda, lá na representação da pilha. Então, o zinco, ele sai do zinco 0 e vem para o zinco 2+. Então, de fato, ele sofre oxidação. Já o meu eletrodo padrão de hidrogênio, eu tenho a equação do hidrogênio, ela está na qual ela está invertida, digamos assim.
eu tenho o hidrogênio, né? Eu tenho o H+ aqui nos reagentes, né? Com número com NOx +1, e tem o H2 aqui nos produtos, né? Com NOx 0, né? Então, se ele sai do +1 e vem para o zero, está sofrendo o quê? Está sofrendo redução. Então, é importante que vocês estudem lá a equação, as equações por eletrodo padrão de hidrogênio, tá? Que nada mais é do que um processo de dissociação do hidrogênio, na qual o H2 pode virar H+, ou H+ pode virar H2. É só isso. Então, dependendo do processo, ele vai ser uma equação ou outra. Dependendo se ele sofrer oxidação ou redução, ele vai ter essas equações específicas aí invertidas, tá? Então, a equação global do meu processo já está aqui, beleza? E é interessante também que ele já forneceu as concentrações, ó. Concentração do zinco, 1 mol por litro está aqui, que a questão forneceu. A pressão do H2 está aqui, 1 atm, que a questão forneceu. Agora, a concentração do H+ está aqui, gente, ó, incógnita. É isso que eu estou procurando. É isso que a gente precisa calcular aqui, tá? E eu vou, de novo, vou usar a equação de Nernst para fazer esse tipo de cálculo, beleza? Então, gente, ó, vocês podem ver aqui, ó, vocês podem ver, ó, vocês podem ver que eu já montei aqui a equação de Nernst, tá? Ela é, tipo assim, ela é o E, tipo não, ela é o E, potencial da célula, igual ao E padrão, menos 0,0257 dividido por N vezes ln de Q. Vocês estão lembrando, gente, que eu estou usando muito essa equação aqui, mas se eu quiser usar aquela lá do logaritmo, também posso, que é 0,0592 dividido por N vezes log de Q, né? Então vai ficar a critério de vocês, tanto faz, tá? Vai dar no mesmo. Só é importante ter cuidado para não misturar, tá? Sempre que usar o 0,0257, usem o ln. Agora, sempre que usar o 0,0592, usem o log, tá? Então, a gente viu isso aí na aula de ontem também. Inclusive, eu já postei os slides também aqui lá no Classroom, tá? Das aulas de ontem, no Google Sala de Aula. Depois vocês podem dar uma conferida, certo? Então, é importante que vocês não confundam isso, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, então aqui só repetindo, ó. Então, aqui eu estou escrevendo ó, a equação de Nernst, né? O E é igual o E0 menos 0,0257 volts dividido por N vezes Ln. E aqui, ó, muito cuidado. Eu já estou escrevendo a expressão para o meu quociente reacional. Então, vai ser quem? Vai ser a concentração dos produtos, que é a concentração do zinco, vezes a pressão do H2, dividido pela concentração do H+ ao quadrado. Então, tá aqui, ó. Por que tem esse quadrado? Porque é elevado ao coeficiente estequiométrico. Então, tem um 2 aqui na frente do hidrogênio. Então, lá na expressão da constante do equilíbrio, tem que ter o 2 elevado, né? É importante. Alguém vai perguntar assim, professor, por que tem esse pH2? Porque eu falei para vocês que os gases também entram na expressão da constante de equilíbrio, tá? Então, solução aquosa entra e gás também entra. Então, por isso que tem esse P. Esse P aqui é a pressão do H2, que foi fornecido na questão também, tá? Então, tá aqui, certo? Outra informação importante, gente. Eu preciso, antes de tudo, calcular o valor do potencial padrão da minha célula, o E0. E é muito fácil. Se eu vim aqui na tabela, gente, ó, se eu vim aqui nessa tabela que eu forneci para vocês, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que o potencial padrão de hidrogênio, vocês sabem que é zero, e o do zinco, que eu estou trabalhando aqui, vocês sabem que é menos 0,76, né? Então, eu já vou calcular aqui direto, ó. Então, o potencial padrão, né? Potencial padrão para essa minha célula é igual ao potencial do cátodo, que é a espécie que sofre redução, que é o hidrogênio, então vai ser zero, menos o potencial do ânodo, que é a espécie que sofre oxidação, que é o meu zinco, então vai ser menos 0,76, né? Então vai ser 0 menos 0,76. E aí vai ser quanto? Vai ser menos por menos, mais, né? Mais 0,76, já que eu vou ter que adicionar com zero, né? Então vai ser o próprio 0,76, só que positivo, tá? Então já calculei aqui rapidinho o E padrão da célula, tá? Então isso aqui vocês também já viram, já sabem, tá? Então, gente, ó, então agora vamos só. Então agora, ó, esse é a questão me forneceu, beleza? Que é o 0,54, tá aqui, ó. O E0, acabei de calcular, 0,76, beleza.
Esse N, eu também sei quanto que ele vale. É o número de elétrons envolvidos. Eu sei que vale 2. Tem 2 elétrons envolvidos aqui nesse processo. Tá? Então, beleza, já sei. A concentração de zinco, também sei. Tá lá, ó, é 1 mol por litro. A pressão P, também sei. É 1 atm. E aí vai ficar faltando o quê? Só o H+, que é quem? Que é a minha incógnita, que é o X da questão, que é quem eu preciso calcular. Então vocês percebem que eu fui inserindo as coisas aqui dentro da equação e tudo foi se encaixando. Só vai sobrar uma coisa que não encaixa, que é o H+, que é justamente o que a questão pede. Né? A questão pede isso, ó. Calcule a concentração molar do H+, que é justamente a única coisa que falta aqui na minha equação. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou inserir os valores numéricos dessas grandezas que eu acabei de mencionar para vocês. Tá? Então, vamos inserir. Então, vou sair aqui da equação genérica de Nest e vou passar a inserir valores. Então, tá aqui, ó. Deixa eu só apagar aquela borda, essa bordinha aqui. Pronto, para não atrapalhar a gente. Então, vamos voltar aqui. Pronto, gente. Então, agora eu inseri os valores. Ó. Tá aqui, ó. O meu é 0, tá o 2, tá tudo aqui. Tá a concentração de zinco, tá a pressão, tá a pressão do H2 e tá a minha incógnita. Então, o que, que a gente vai fazer agora? O que queríamos fazer agora? A velha e boa matemática. Então, vamos organizar isso aqui tudo para poder chegarmos, tá? No valor do H+. Então, primeira coisa, vocês estão vendo aqui o 0,76? Eu vou passar ele lá para o outro lado. Eu vou subtrair ele do 0,54. Então, vai ser 0,54 menos 0,76, tá? Que já vai dar aqui, ó, menos 0,22. Então, tá aqui, ó. Então, esse termo da esquerda já está tranquilo. É menos 0,22, tá? Agora, vamos resolver aqui o termo na direita. Esse 0,0257 dividido por 2, eu vou deixar ele aqui tranquilo. Então, esse sinal de menos está aqui de novo, ó, o sinal de menos, ele veio para cá. Então, esse termo aqui eu vou deixar ele tranquilo por enquanto. Agora, eu vou lá para o ln tentar resolver. Então, o ln vai ser quem? Vai ser ln de 1 vezes 1, que é 1, que está aqui, ó. 1 vezes 1 é 1, dividido por H2 ao quadrado. Então, vocês estão percebendo que a minha equação estava grande aqui, eu tinha 4 termos, eu já diminui ela para 3 termos, né? Então, aqui eu estou no processo de simplificação da equação, estou resolvendo ela por etapas, tá? Então, a equação está aí. Então, agora a gente vai pular lá para outra página para tentar entender o que está acontecendo aqui, tá? Então, é o seguinte, gente, ó. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou pegar, deixa eu só voltar, eu vou pegar, vocês precisam entender isso, ó. Eu vou pegar esse menos 0,22, eu vou pegar esse menos 0,22, vou deixar ele aqui do jeito que está. Aí eu vou pegar esse 0,0257 dividir por 2, né? Eu vou pegar esse 0,0257 dividir por 2 e depois dessa divisão eu vou passar ele lá para o outro lado dividindo, tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu vou fazer, tá? Então deixa eu pegar aqui, como já no slide só está a resposta final, eu vou colocar aqui para a gente poder entender o que está sendo feito aqui, tá? 0,0257 dividido 0,0257 dividido por 2. Tá. Então tá aqui. Então vamos lá, deixa só eu ver como que eu vou fazer isso. Só um minuto, gente. Deixa eu consertar aqui para facilitar o entendimento de vocês. Então, vou pegar esse termo aqui, ó, copiar. Eu vou pegar esse termo aqui e vou jogar ele aqui numa folha. Eu vou jogar ele aqui numa folha em branco. Só um minuto, gente. Só para vocês entenderem aqui essa passagem. E aí eu vou. Já a gente continua. Tá, agora vai ficar fácil. Porque aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou resolver aqui devagar, porque para não pular etapas e vocês não ficarem confusos, tá? Então vamos lá. Então a gente chegou nessa equação aqui, como eu acabei de comentar com vocês. Então o que a gente vai fazer? Vamos repetir aqui, ó, o menos, tá? O menos 0,22 volts, né? Vai ser igual
Esse termo aqui, ó, 0,0257 dividido por 2, que vai ser menos 0,0285, tá? 285 vezes ln, né? Vezes ln, tá? De um dividido por h mais, tá? Então, esse termo aqui, certo? Então, vamos lá. O que, que eu vou pegar? O que, que eu vou fazer com esse termo aqui? Menos 0,1285. Você que está multiplicando aqui o ln, né? Ele está multiplicando o ln e vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ser menos 0,22, menos 0,22 dividido por menos 0,012, 85, 85. Isso aqui vai ser igual ao ln de 1 dividido por h mais. Beleza? Pessoal, eu quero que vocês façam, quem tiver com celular calculadora, façam essa conta aí do lado esquerdo para mim, 0,022 dividido por 0,01285. Me falem o valor aí, se vocês conseguem fazer. No meu deu 17,1. Beleza, exatamente. Então, eu já vou escrever aqui, ó. Então vai ser 17, então vai ser 17,1, né? Vai ser 17,1 igual igual ao ln de 1 dividido por h mais, tá? Dividido por h mais. Ao quadrado, lembrando que tá faltando ao quadrado aqui, gente, que eu não escrevi, tinha esquecido, ó, ao quadrado. Pessoal, vocês que estão conseguindo entender, gente, até agora? Estão conseguindo entender? Deixa eu manter aqui lá no chat para eu conversar com vocês antes de continuar. Tá dando para entender aí, pessoal? Entendeu aí, Tamires? Ó, então, vamos continuar aqui, ó. Já que vocês fizeram, então agora a gente já vamos pular aqui a etapa, ó. Ó, então, essa parte que eu escrevi aqui, gente, que eu acabei de escrever, ó. Deixa eu só pegar aqui a caneta. Vou pegar a caneta. Essa parte que eu escrevi, ó, que nós chegamos aqui nessa resposta, eu já vou pular e já vou transcrever ela para cá, ó. Então vai ser 17,1 igual a ln, né? Vai ser 17,1 igual a ln de 1 dividido por H2, tá? Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês entendem essa passagem aqui, gente? Essa próxima equação que aparecer, vocês entendem ou não? Ó, vamos lá, ó. Vamos lá. Tá assim, ó. Tá 17. Vamos revisar a matemática. Tá 17,1, né? Tá 17,1 igual a ln, né? Igual a ln de 1 dividido por h mais, tá? Por h mais ao quadrado, tá? Eu vou mostrar aqui algumas coisas que vocês poderiam pensar que pode acontecer. Primeira coisa que pode pensar que pode acontecer. A pessoa fala assim, não, como eu quero calcular o H+, então eu vou fazer isso aqui. Vou fazer H+, né? H+ ao quadrado, vou levar lá para cima, igual a ln de 1 dividido por 17,1.
tá? A pessoa pode pensar que pode fazer isso. Então, isso aqui já vou marcar um X. Não pode, tá? Então, não pode pensar. Não pode fazer isso, tá? Então, nós iremos agora tentar mostrar o jeito correto de resolver esse tipo aqui de equação. Então, eu trouxe essa questão justamente por conta disso, porque ela é uma questão meio fácil, mas nessa parte aqui da matemática ela pega um pouco, né? Ela vai fazer vocês lembrarem os conceitos lá de logaritmos, tá? Então, primeira coisa, vocês estão vendo aqui que a minha incógnita, que é o H+, ela está dentro de um LN, está dentro de um logaritmo. E pelo fato dela estar dentro de um logaritmo, ela é um problema. Eu não quero, eu preciso colocar a minha incógnita sozinha na equação. Ela não pode estar dentro do logaritmo, porque a incógnita ela tem que estar em evidência. Já que ela que eu quero calcular, ela não pode estar dentro do logaritmo, tá? Ou dentro de uma função. Ela precisa estar sozinha para mim poder ter o valor dela. Se ela estiver dentro do logaritmo, não vai servir para nada. Porque eu ia resolver isso aqui tudo e achar log ln de h igual a um valor x. Só que o ln de h não serve. Por quê? Porque o que serve para mim é o valor do próprio h, não do ln. Entendeu? Então preciso isolar o h. Então, toda vez que eu tiver uma grandeza dentro do ln e eu quiser tirar esse ln, o que, que eu faço? Eu preciso pegar o outro lado da equação e elevar a base desse logaritmo. Esses logaritmos naturais, eles são da base E, tá? Então, a base desses logaritmos é a base E, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Para me resolver isso, tem que fazer um artifício matemático aqui. Então, para me eliminar o ln, eu preciso elevar, né? Eu preciso elevar o outro lado da equação, eu preciso que ele seja o expoente da base E. Então, vai funcionar assim, vai ser o E igual, aliás, o E elevado a 17,1. Quando eu faço isso, quando eu pego o valor lá do outro lado da equação e transformo ele no expoente da base E, eu posso fazer com que o meu ln seja cancelado, seja eliminado. Então agora não vai mais existir ln. Então agora vai existir quem? Vai existir somente o, os valores que estavam dentro do ln, que vai ser 1 dividido por h mais ao quadrado. Alguém me perguntar, professor, por que, que faz isso? Porque o logaritmo e a exponenciação elas são operações inversas. Tipo, a gente sabe que a multiplicação e a divisão não são operações inversas, então o logaritmo e a exponenciação também são. Tá? Então, se eu tenho um logaritmo de um lado e quero eliminar, então eu tenho que botar a exponenciação do outro lado. Deu para entender isso aí, gente? Então, o que, que acontece? Então, o meu valor numérico aqui ele vai ser o expoente do meu logaritmo. Então, vai ser E elevado a 17,1 igual a 1 dividido por H2 ao quadrado. Isso aqui acontece muito, gente, lá nos cálculos de pH. Todos vocês sabem ó, que o pH de uma solução, ele é definido como sendo menos log, né? Ele é definido como sendo menos log da concentração de H+, né? Todo mundo sabe que o pH é definido assim, né? Só que muitas vezes, é, eu poderia, por exemplo, eu quero nesse caso aqui, digamos que eu queira calcular a concentração de H+, e eu tenho pH, como que eu faço? Aí eu vou fazer o inverso. Então, a concentração de H+, vai ser igual vai ser igual. Como eu tenho o pH vai ter que ser o expoente da minha base dos logaritmos. Como aqui é logaritmo da base 10, então o próprio nome já está dizendo, logaritmo da base 10. Então a base vai ser 10. Então a concentração de H vai ser igual a 10 elevado a menos pH. Né? Então, o que, que acontece? Se eu quiser calcular o pH, eu uso essa equação se tiver dado a concentração de H+. Agora, se eu quiser calcular a concentração de H+, e for fornecido o pH, a gente tem que usar essa equação aqui de baixo, que são operações inversas. Então, se o pH usa o log, então o H+, vai usar o inverso do log, que é a exponenciação, que é 10 elevado a menos pH. Tá? Então, por isso que aparecem essas jogadas matemáticas aqui, gente. Agora, deixa eu sair daqui e deixa eu ir lá no chat para perguntar se vocês conseguiram entender isso aí tudo, gente. E aí, Carlos, deu para entender aí, Carlos?
E aí, Daiane, Tamires, conseguiram entender vocês duas também? Então é isso, gente. Se vocês tiverem o LN de um lado e quiserem cancelar, vocês precisam pegar esse valor, tá? E usá-lo como expoente do E na base do E na base 10. Beleza? Então é importante que vocês façam isso, tá? Deixa eu ver aqui. Pessoal, pronto. O que eu queria falar para vocês agora é se a equação parasse aqui agora, nesse momento, vocês acham que conseguiriam continuar e resolver até encontrar o valor de H+? O que vocês acham? Deixa eu voltar lá no chat. Se a equação parasse lá onde eu mostrei nesse instante para vocês, ó, o E elevado a 17,1 igual a 1 dividido por H+, elevado ao quadrado. Vocês acham que conseguiriam terminar essa questão, gente? Baseado nessa equação aí que a gente parou? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Deixa eu pegar isso aqui. Aí eu vou duplicar slide. Agora eu vou apagar isso aqui tudo, ó. É porque, tipo assim, o slide já está resolvido. Só que eu vou tentar mostrar para vocês como que a gente iria tentar resolver isso aqui de maneira mesmo prática, tá? Então deixa eu abrir aqui uma calculadora para a gente resolver isso aqui, ó. Calculadora online. Vamos resolver juntos. Porque o que eu estou falando? O slide já está feito, só que eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o passo a passo para resolver isso aqui, tá? Então vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui logo, para facilitar a nossa vida, a gente vai resolver por parte logo, tá? Então, nossa primeira missão aqui, gente, vai ser resolver, tá? Nossa primeira missão vai ser resolver esse E elevado a 17,1, tá? Então, eu não estou com a calculadora científica aqui, mas a calculadora aqui do Google facilita, né? E que, inclusive, como a tela está compartilhada, vocês já vão poder ver aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse cálculo que está sendo mostrado aí na tela de vocês, tá? Que vai ser quem? Vai ser o E, né? O E, que é o meu E neperiano, que ele tem um valor específico, olha, ele vale 2,71, tá? Que é o valor dessa base. Então eu vou usar ela e vou usar essa função aqui, ó, x elevado a y. Então eu vou pegar esse E neperiano e vou elevar ele ao valor do meu expoente lá da questão, que é 17,1. Aí vou dar um enter, ó. Então tá aparecendo esse valor aqui. Deixa só eu confirmar, como eu estou fazendo aqui agora, gente, só para não. Beleza, tá? Então tá aparecendo esse valor aqui na calculadora, ó. Vamos lá, tá aparecendo esse valor gigante aqui, ó, tá? Então o que acontece? Eu poderia muito bem escrever lá no slide esse valor gigante aqui, mas eu não vou escrever, eu vou escrever ele em notação científica. Então o pontinho tá aqui, gente, ó. O pontinho, uma vírgula, dependendo da calculadora, ele tá aqui. Então eu vou deslocar ele para a esquerda para escrever em notação científica. Então vai deslocar uma casa, né? Vai deslocar uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, cinco casas, seis casas, sete casas, tá? Então eu vou pegar esse valor e vou deslocar sete casas, tá? Então eu já vou inclusive arredondar esse valor aqui, ó, tá? Então vamos lá, vamos repetir aqui, ó. Então deixa só eu escrever, ó. Então esse valor numérico aqui ele vai ser aproximadamente, eu vou arredondar ele para 2,7, vai. Então ele vai ser 2,7
vezes 10 elevado a 7, que foi aquilo que a gente acabou de calcular na calculadora, né? Isso aqui vai ser igual a 1 dividido por h mais, né, elevado ao quadrado. De novo, de onde foi que apareceu esse 2,7 vezes 10 elevado a 7? Foi o E elevado a 17,1, né? Então ele deu aquele valor lá gigante na calculadora. Eu pego a vírgula, desloco para a esquerda e vou aumentando as unidades do expoente, transformando para notação científica, tá? Agora eu posso reorganizar essa equação aqui, ó, desse seguinte modo, ó. H mais, H mais, né? H mais ao quadrado vai ser igual a 1 dividido por 2,7 vezes 10 elevado a 7, tá? Então, o H mais ao quadrado vai ser igual a isso, tá? Então, vamos lá agora de novo para a calculadora, né, fazer esse cálculo aqui de novo. Então, vai ser 1 dividido por 2,7 exponencial elevado a 7, né? Então, tá aqui, ó. Então, vai dar igual a 3,7 vezes 10 elevado a menos 8, tá? Então, de novo, 3,7 vezes 10 elevado a menos 8. Então, minha concentração de H+, né, ao quadrado vai ser igual a 3,7 vezes 10 elevado a menos 8. Aí vai perguntar, professor, por que deu esse valor muito pequeno? Por que eu tenho 1 dividido por um número muito grande, de potência 10 elevado a 7? Então, óbvio que vai dar um valor muito pequeno, beleza? Aí alguém pergunta assim, professor, a questão acabou aqui? Não, porque aqui eu tenho o valor de H2 ao quadrado. E eu não quero o valor de H2 ao quadrado. Eu quero o valor do H+, né? Do H+. Eu não quero H+ ao quadrado, eu quero somente H+. Então, como que eu faço para resolver esse problema? Eu coloco H+, aí vocês vão lembrar, como está ao quadrado aqui, o que eu vou fazer para poder eliminar esse ao quadrado? Basta eu colocar uma raiz quadrada do outro lado para poder eliminar esse quadrado que está aqui elevando o meu H+, né? Então, como eu quero eliminar esse 2 aqui de expoente, basta eu elevar o lado inverso da equação ao quadrado, né? E aí a gente teria que fazer esse cálculozinho aqui para achar o valor da nossa concentração de H+, tá? Então tá aqui, gente, ó. Então, lá no final, né, eu já vou voltar aqui para o slide, vocês já vão ver. Então, o slide ele acaba fazendo umas abreviações bem rápidas aqui, né? Só que a gente vai fazer esse cálculo aqui. Quando a gente faz esse cálculo, a gente vai chegar na concentração de 2 vezes 10 elevado a menos 4, tá? Então, vamos lá para a calculadora de novo para ver se realmente bate com aquilo que a gente tinha feito aqui, ó. Então, eu preciso tirar a raiz desse número aqui, ó. Então, vai ser raiz, né, de, sei lá, vamos simplificar, 3,7 exponencial, né, exponencial menos 8, né? 3,7 exponencial menos 8, vamos tirar essa raiz. Olha o valor que deu, ó. Deu 0, né? Deu 0,00019. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa vírgula aqui e deslocar para a direita. Então, vou deslocar uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, tá? Vou deslocar ela 4 casas para a direita. Então, tá aqui, ó. Então, é como se desse, gente, ó, na calculadora, eu acabei de calcular aqui, ó, é como se desse, vocês vão entender, como se desse isso, ó, 1,9, né? 1,9. Como eu percorri 4 casas para a direita, o meu expoente vai ser negativo, então vai ser menos 4, né? E aí, na nossa questão aqui, a gente fez o próprio livro, né? Peguei do livro, ele fez uma abreviação. Então, ao invés de usar 1,9, ele usa 2. 2 vezes 10 a menos 4 mol por litro, molar, tá? Então, essa questão aqui, gente, no final, a gente chega nesse valor de concentração para o H+, que é uma concentração relativamente pequena, né? 2 vezes 10 elevado a menos 4, tá? E aí, embaixo tem até um comentário, fala assim, ó, o fato do problema ser dado
de no problema ser dado a Fe em condições diferentes da padrão, significa que nem todas as espécies e reagentes têm concentração padrão, né? Uma vez que tanto o zinco como o H2 gasoso estão no estado padrão, o H2 será diferente de 1. E, de fato, o H foi diferente de 1, foi 2 vezes 10 elevado a menos 4. Né? Então, ele está fora da condição padrão, certo? Eu vou estar passando o slide para vocês, gente, e eu aconselho que vocês tentem refazer na calculadora também esses mesmos cálculos aí que eu acabei de fazer. Beleza, gente? Tranquilo? E aí, quando vocês estiverem tentando e aparecer dúvidas, vocês me avisem também, tá? Então, vamos lá, continuar. Essa questão aqui, pessoal, é aquela que eu comentei ontem com vocês, que vai falar sobre pilhas de concentração. Fala assim, ó, calcule a FEM da seguinte célula de concentração. Tá? Então, essa questão aqui é bem tranquila. Então, vocês estão percebendo ó, que todos os componentes da célula são iguais. Ó. É magnésio sólido com magnésio 2+, do outro lado é magnésio 2+, com magnésio sólido. A única coisa que muda é o quê? As concentrações que são diferentes. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Montar a equação de Nest, de novo no mesmo esquema, que a gente já vem trabalhando aqui, né? E lembrando que o Ln aqui vai ser sempre da concentração do diluído dividido pelo concentrado, né? Que a gente viu também ontem a explicação e viu por que aparece isso na equação de Nest, né? Então o resto fica fácil de resolver, né, gente? Ó, esse E padrão aqui, ele vai ser zero, porque os eletrodos aqui são iguais. Então vai sobrar somente o E menos o E igual a menos 0,0257 dividido por 2 vezes Ln da concentração do diluído. Quem é o diluído? É o menos concentrado, é o que tem concentração menor, que é quem? 0,24. Então vai ser Ln de 0,24 dividido pelo Ln, pela concentração do mais concentrado, né? Pelo valor do mais concentrado, que é 0,53. Então, quando fizemos esse cálculo todo aqui, essa matemática, vamos chegar num valor de potencial de vamos chegar no valor de potencial de 0,010 volts. Aí vocês vão lembrar que eu falei ontem que os potenciais de células de concentração, geralmente eles são pequenos, gente, eles são na casa de 0,0 alguma coisa, tá? Então, quando tiver com célula de concentração, vocês dificilmente vão ver valor de potencial de 1,3 ou 0,5, 0,7, não vê. São potenciais sempre pequenos, tá? Deixa eu parar aqui, gente, e perguntar para vocês se vocês entenderam isso daí também. Essa questão deu para entender? E aí, Daiane, Tamires, deu para entender também? Ah, então é o seguinte, pessoal, para a gente já ir para a parte final da nossa aula, eu vou trazer essa questão aqui, como eu falei ontem, eu já tinha mostrado ontem no final da aula para vocês, ela é uma questão que caiu no concurso público para professor, né? Só não vou lembrar de onde que foi, e depois vou até procurar para colocar aqui a referência para vocês saberem. E ela é engraçada, porque essa questão ela deu um gabarito correto na época, né? Foi essa letra B como gabarito correto. Só que aí, quando a gente começa a resolver essa questão, a gente percebe que ela tem um problema, que ela tinha que ser nula. Depois eu nem fui atrás para ver se realmente foi nula, mas é uma questão que tinha que ser nula. Então aqui vai entrar, gente, o nosso aspecto crítico em relação à resolução de uma questão. Porque muitas vezes a gente está resolvendo a questão, a gente não tem que se atentar ou confiar sempre naquele gabarito que está sendo mostrado. Você tem que ser crítico. Poxa, tá certo, então agora eu vou resolver a questão para ver se realmente está certo. Né? Então, muitas questões já chegam para a gente com o gabarito pronto, a gente tem que ter o aspecto crítico para saber de fato se aquela questão faz sentido aquele gabarito que foi fornecido. Isso vai ajudar, né, no nosso conhecimento crítico a respeito de questão, seja da química e tal,
e também ajuda no nosso aprendizado, né? Então não adianta. Então é importante que a gente tenha sempre essa visão crítica de uma questão, não acreditar de mão beijada no gabarito que é fornecido, principalmente questão de concurso público, né? Então eu trouxe ela por ser interessante e por estar dentro do nosso conteúdo aqui de pilha de concentração, tá? Fala assim, ó. Uma pilha de concentração foi construída com duas semicelas de zinco. Então, beleza. Então, já sei que se é uma pilha de concentração, as duas semicelas serão iguais. Ele fala que a semi-reação de oxidação do zinco nas condições padrões, ou na condição padrão, é descrita a seguir. Então, aqui ele forneceu para a gente a equação de. Ele forneceu para a gente a equação de oxidação do zinco. E deu o padrão de oxidação aqui para o zinco também, que é 0,76. Estão lembrando aqui, ó, que o valor está positivo. Por quê? Porque lá naquela tabela que a gente já usou o zinco hoje, mostra o potencial padrão do zinco de menos 0,76. Só que aquela nossa tabela que a gente sempre usa são tabelas de potenciais de redução. Aqui na questão, ele usa uma equação de oxidação. E o potencial também é de oxidação. E aí, por isso que ele aparece com o sinal invertido em relação àquele da tabela que eu mostrei hoje também, tá? E aí a questão fala assim também, ó. Inicialmente, na semicélula 1, a concentração de íon zinco era igual a 1,5 mol por litro, tá? Então, um compartimento da célula tem essa concentração. Já na semicélula 2, que é o segundo compartimento, ele fala que a concentração de íon zinco era igual a 0,5. Então, vocês já estão percebendo que, de fato, é uma pilha de concentração. Por quê? Porque as duas concentrações são diferentes. Se fossem iguais, a gente não ia ter potencial aqui nessa célula e ela não ia ser uma pilha de concentração. Então, para ela ser uma pilha de concentração, as concentrações têm que ser diferentes, tá? E aí ele pergunta assim, ó, com base nessas informações, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as afirmativas falsas. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, ele fala assim, ó, no eletrodo da semicélula 2 encontra-se o cátodo da pilha, né? Aí eu vou querer que vocês me digam se isso aqui é verdadeiro ou falso e por quê. Aí ele está dizendo, o eletrodo 2 encontra-se o cátodo da pilha. Lembrando que o eletrodo 2 é aquele que tem concentração de 0,5 mol por litro. Então eu quero que vocês me digam aí se isso aí é verdadeiro ou falso. Não é para aparecer isso aqui agora. E aí, gente, o que vocês acham? E aí, Carlos? E aí, você acha que a primeira afirmativa está correta? Fala que no eletrodo 2 encontra-se o cátodo da pilha. E aí, Daiane? Tamires? Por que, Carlos, que tu acha que o eletrodo 2 é o cátodo da pilha? Então vamos lá, vou ajudar vocês. Vocês não podem, gente, esquecer disso, que isso aqui é fácil. A gente viu ontem, ó, tá? Isso aqui é fácil. Vamos lembrar aqui, ó. Você não tem que lembrar. Eu falei ontem que numa pilha de concentração, aquela solução mais concentrada, ela que tende a sofrer redução. Né? Se ela tem mais íons positivos lá dentro dessa solução, ela tende a atrair os elétrons. Então, se ela tende a atrair os elétrons, ela tende a sofrer redução. Então, ele está falando que o eletrodo 2 da semicélula é o cátodo, e o cátodo é onde ocorre a redução. E o eletrodo 2 é quem tem menor concentração. Né? A semicélula 2 é onde tem menor concentração, 0,5. Enquanto que a semicélula 1 é onde tem a maior concentração. Então, esse primeiro item aqui, gente, ele é falso. Porque o eletrodo 2 não é o cátodo da pilha. O eletrodo 2 é o ânodo da pilha. Tá?
Aí no segundo item, ele fala assim, ó, no eletrodo da semicélula 1 encontra-se o polo negativo. Aí você vai ter que lembrar o que é polo negativo e o que é polo positivo. Quando a gente tem uma célula eletroquímica, né? A gente tem uma célula eletroquímica, né? A gente tem aqui os dois Beckers, né? De uma célula eletroquímica, né? Aqui a gente tem o ânodo, né? Temos o ânodo, onde ocorre oxidação, e aqui a gente tem o cátodo, onde ocorre redução, tá? Onde ocorre redução. O fluxo de elétrons é sempre do compartimento de onde ocorre a oxidação, né, para o compartimento onde ocorre redução, né? O fluxo de elétrons é desse sentido, de onde ocorre redução para onde ocorre, ou de onde ocorre a oxidação para onde ocorre a redução. Por quê? A oxidação libera elétrons lá no produto e a redução absorve elétrons. Então, o fluxo é como? Os elétrons saem do compartimento que ocorre a oxidação e vão para o compartimento que ocorre redução. Como os elétrons estão saindo do compartimento que ocorre oxidação, a gente coloca um sinal negativo para dizer de saída. Estão saindo, estão diminuindo o número de elétrons. Já o compartimento que recebe os elétrons, a gente coloca o sinal positivo, ou seja, os polos da pilha. Então, no ânodo é o polo negativo e o cátodo é o polo positivo. E esses polos, professor, estão relacionados com quem? Estão relacionados com fluxo de elétron, tá? E aqui na questão ele fala para gente que no eletrodo da semicélula 1, que é o meu cátodo, encontra-se o polo negativo. Tá errado. O polo negativo, ele fica sempre no ânodo, beleza? E aqui ele diz que o polo negativo está no eletrodo 1. E eu acabei de falar para vocês que o eletrodo 1, a semicélula 1, que é a mais concentrada, é o cátodo. Então, se ela é o cátodo, o polo dela não é negativo, o polo dela é positivo, beleza? Então, esse segundo item aqui, gente, também é falso, tá? O segundo item também é falso. Deixa só eu apagar aqui esses negócio aqui. Então vamos voltar aqui de novo. O segundo item é falso, beleza? Outra coisa, gente. No terceiro item, ele fala que a força eletromotriz da pilha é aproximadamente 0,75. Pessoal, isso aqui de cara, eu não preciso nem fazer conta para saber que isso aqui é falso. Por quê? Uma pilha de concentração, que foi o que eu acabei de falar, o potencial dessas pilhas é muito pequeno, é 0,0 alguma coisa. E a questão fala para mim que é 0,75. Então isso está muito errado. Não existe pilha de concentração com esse potencial. E aí, para não ficar só no falou, né, no disse, me diz, eu vou fazer o cálculo para provar que está errado. Então tá aqui, ó. Vou fazer o cálculo bonitinho, usando a equação de Nernst, tudo aquilo que a gente já estudou, e vou fazer o cálculo bonitinho, ó. Olha lá o valor que eu cheguei, ó. Eu chego em 0,014 volts, né? Então está mostrando aqui que o potencial da pilha é realmente pequeno, 0,014. E eu não estou inventando valor, né? Eu estou usando os próprios valores que a questão forneceu, ó, 0,5, 1,5, né? Então essa questão ela possivelmente foi nula com muita facilidade, né? Era só escrever aqui a própria equação de Nernst e mostrar para a própria banca que organizou a questão que esse item está redondamente errado, né? Redondamente enganado, digamos assim, né? Então os três itens aqui já estão falsos. O quarto item fala assim, ó, possivelmente a pilha não funcionará porque os eletrodos são um único elemento. Isso aqui também está muito falso. Porque se é uma pilha porque por mais que os eletrodos sejam de único elemento, eles podem sim funcionar, desde que a concentração seja diferente. Então, à medida que a concentração à medida que ela é mais diferente uma da outra, maior vai ser esse potencial, tá? Então, assim, muito embora os potenciais sejam pequenos, mas ele não é nulo, ele existe. Então, uma pilha de concentração ela vai funcionar. Ah, mas ela vai ser potente? Não. Mas dizer que ela não vai funcionar porque os eletrodos são do único elemento, isso aqui é mentira, tá? Isso aqui é falso. Por exemplo, uma pilha ela só não vai funcionar quando é do mesmo elemento se as concentrações forem iguais. E aqui a própria questão mostra que as concentrações não são iguais. Então essa questão aqui ela é muito interessante por conta disso, que a gente consegue ver que todos os itens aqui ó, são falsos. E aí você não tem gabarito para isso, né? Letra A, letra B, letra C, letra D. E lá no gabarito oficial saiu letra B como correta, né? E não tem nada a ver, né? Então essa questão aqui é interessante por conta disso,
Você vai nas alternativas e verifique tudo aquilo que a gente já estudou de eletroquímica, né, digamos assim, até agora. Então, ela é interessante por conta disso. Então, deixa eu sair aqui, gente, perguntar para vocês se ficou alguma dúvida, se vocês entenderam. Me falem aí, o que vocês acharam dessa questão? Fácil também? E aí, Carlos? Pessoal, então é o seguinte, ó, para essa questão de vocês estão falando de lembrar, vocês vão ter que fazer exercícios, tá? Você tem que estudar, ler, fazer exercícios para poder lembrar. Porque à medida que vocês treinarem muito, vocês vão lembrar. Agora, se vocês ficarem, se eu ficar só aqui na aula na aula no que eu estou falando aqui, aí vocês não vão lembrar, não, fica difícil, tá? Pessoal, assim, então em termos de conteúdo, eu já estou encerrando aqui a nossa aula por hoje, tá? Então eu vou mandar daqui a pouco o slide para vocês também, tá? E mais tarde eu coloco a gravação lá no Classroom também. Ah, e eu queria conversar com vocês uma última coisa aqui que eu vou colocar lá no grupo lá para todo mundo ficar sabendo também. Pessoal, o que eu estou pensando aqui? Vocês sabem que a nossa avaliação, né, ela vale 100 pontos, né? Ela vale 100 pontos, como se fosse 10 pontos. Não, eu escrevi pontos errados, né? 10 pontos, né? Ela vale, beleza? O que eu estou pensando em fazer? Eu estou pensando em fazer a nossa prova, a prova de vocês, valendo 60 pontos. Eu estou pensando em fazer a prova de vocês valendo 60 pontos e uma lista de exercícios valendo 40 pontos. E uma lista de exercícios valendo 40 pontos. O que vocês acham? Então é o seguinte, ó. Então vamos lá. Deixa eu só pensar aqui. Então vamos lá. Pessoal, eu vou postar, porque é o seguinte, a próxima semana, como vocês sabem, nós não vamos ter aula presencial, né? Porque dia 3 é feriado, né? Não vamos ter aula presencial, nós vamos ter somente aula remota lá na sexta-feira, né? Então, vai ser isso. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou estar postando para vocês essa lista, eu vou estar postando para vocês essa lista de exercício na segunda-feira, na segunda-feira, e vocês vão me entregar ela até sexta-feira, tá? Então eu vou colocar isso aqui tudo explicado no grupo por escrito. Eu vou estar postando essa lista na segunda e vocês vão me entregar ela até sexta-feira, tá? Que ela vai valer 4 pontos. E aí, na próxima semana, né? Passando essa semana na outra, como havíamos combinado, também vou colocar lá no grupo no Classroom, vai ser a nossa prova. Tá aqui, ó, dia 10, tá? Tá aí no calendário, tá? Vai ser dia 10. Então, segunda-feira, 31, eu vou postar essa lista de exercício e vocês vão ter até dia 4 para me entregar. E aí, no próximo semana, já no dia 10, é a nossa prova, tá? Agora é o seguinte, quanto a conteúdo, não. Conteúdo, vou cobrar tudo até agora na prova e vou cobrar tudo até agora no exercício. Não vai ter dividido, não. Tá? A única coisa que eu não vou cobrar é aquela parte lá do início, né? De balanceamento de equação, inox, essas coisas eu não vou cobrar na prova nem no exercício. Vou cobrar da parte de pilhas para frente, até agora. Tá? Então vai ter questões aí mescladas, certo? Mais tarde, se eu não conseguir mais tarde, mas pelo menos ao longo Não, vai ter que ser hoje também, eu já vou ter que avisar hoje. Então eu vou colocar lá no grupo tudo certinho. E segunda-feira eu vou estar postando essa lista para vocês aí. Beleza, gente?
Então, pessoal, boa tarde aí para todos vocês, bom final de semana e até a próxima. Valeu!